É que eu iniciei o compartilhamento com o PowerPoint, mas não gosto do PowerPoint, prefiro o PDF. Todo mundo vendo aí, revisão, data 1/5. Alguém responde aí se está vendo direitinho? Eu não estou vendo, não, só a primeira tela. Então, peraí que vamos voltar lá Ainda então. não. É porque eu esqueço que ela tem que estar aqui na área de trabalho. Agora sim. Isso, agora porque ela já estava na área de trabalho, ela abre. Então, aqui a gente agora vai revisar a unidade didática 1 e 2, né, que é a unidade didática 1 basicamente é o conceito de lazer, os interesses culturais do lazer, as relações entre lazer e trabalho. E a unidade didática 2, ela é dividida em 3 pontos principais, que é as relações entre lazer e educação, lazer e saúde, e por último, lazer e políticas públicas. Aí, lazer e políticas públicas é um conteúdo um pouco maior, e na segunda etapa nós vamos estudar só isso. Né? Tem um artigo, primeiro, que a gente vai pegar para se aproximar da discussão, e depois vai tentar conhecer um pouco sobre as políticas públicas de... Algumas pessoas dizem esporte lazer, outras lazer, né? Mas quando a gente fala de política pública, normalmente está na área do esporte lazer. A gente conheceu alguns sistemas também de verbas, né, que ajudam a financiar o esporte lazer no Brasil, entre eles a PELC, né, que é Programa Esporte Lazer na Cidade. Mas antes de chegar lá, a gente tem que passar dessa primeira etapa, né? Então, hoje, a nossa revisão ela vai abordar, primeiro, o conceito de lazer, né, começando lá no Geoffrey do Mazedir, depois passando pelo Nelson Carvalho Marcelino, até chegar na Cristiane Lute Gomes. Tem outros? Tem, mas eu acho que a gente compreender essa transição entre os três aí já vai ser um baita avanço. Depois, as relações entre trabalho e lazer, né, para a gente não, o lazer e trabalho, né, para a gente não achar que os dois estão em oposição. Identificar e conhecer também os interesses culturais do lazer. Alguns autores chamam de conteúdos culturais do lazer, não há nenhum problema nisso. Conseguimos identificar também o que é o anti-lazer, né? Que uma coisa é identificar o que é lazer, mas a gente também precisa identificar aquilo que não é lazer para ver quando essa lógica, né, do lazer ela está sendo destruída, ela está sendo quebrada. E, por último, os dois textos que nós discutimos, que é da unidade didática 2, né, que é lazer e educação e lazer e saúde. Eu vou tentar me focar no que é mais importante desses dois textos, tá? Então, vamos lá. Então, olha, vamos partir primeiro aqui, nesse ponto 1, que é o conceito de lazer, né, do Mazedir a Gomes, né? Então, eu trouxe aqui o conceito de lazer baseado no Geoffrey do Mazedir, que é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade. Então, tem um primeiro caráter aqui do lazer, que é esse caráter voluntário, né? Eu faço o que eu quero fazer. Seja para repousar, né? Para descansar, seja para se divertir, que é a ideia do prazer, seja para recrear-se e entreter-se, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressado, ou seja, o sujeito não está buscando nenhum outro reconhecimento ou recompensa que não seja ligado à própria tarefa, né? Sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora para livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. O que é interessante nesse contexto e por que nesse conceito e por que ele está contemplado aqui, ele é importante? É um conceito de 1976, olha a data aí embaixo. Sendo um conceito de 1976, algumas expressões não aparecem aqui. Aqui, parece que o tempo de lazer ele acontece independente do tempo, independente da vida do sujeito, né? E outra questão é que a expressão cultura não aparece aqui, o que é uma coisa importante de se observar e ver como é que os outros conceitos vão trabalhando com essa ideia da cultura, né? Então, vamos ver como é que isso muda para chegar no Nelson Carvalho Marcelino. O Marcelino já tem esse conceito de 1990, então vê que já passou bastante tempo aí desde 76.
E para ele, olha como é que ele coloca, ele entende o lazer como cultura, né? Então, o lazer seria a própria cultura. Então, desde que o sujeito estiver se envolvendo com algum bem cultural, ele está num contexto de lazer, compreendido no sentido, então, mais amplo, vivenciada, praticada, fruída no tempo que o sujeito tem disponível, né? Pode ser mais tempo, pode ser menos tempo. É fundamental, como traço definidor, o caráter desinteressado. Vê que ele aqui é um pouco influenciado pelo Dumas-Redir. A ideia de desinteressado é aquela que o sujeito não está buscando nenhuma recompensa específica. Ele está fazendo pelaquela lógica da diversão, né, como prazer, do descanso ou do desenvolvimento. Não se busca, pelo menos, né, outra recompensa além da satisfação provocada pela situação. Então, eu vou assistir um filme, eu não vou assistir o filme porque eu vou ganhar um dinheiro assistindo aquele filme. Eu vou assistir o filme porque eu gosto de assistir filme e isso vai me gerar uma satisfação. A disponibilidade do tempo significa a possibilidade de opção pela atividade prática ou contemplativa. A atividade prática é quando você se envolve diretamente, né? Você joga bola, você dança, você atua, você pinta, você molda, né, uma obra de arte. A atividade contemplativa é aquela onde você tem uma atividade mais passiva, né? Então, exemplo, cinema, é, a ideia de quando você vai assistir um espetáculo, né, de teatro, então aí é mais contemplativo, você está contemplando. A ideia do jogo de futebol também entraria nessa ideia contemplativa, seja pela TV, seja no estádio, você não está jogando, você está contemplando o jogo que está acontecendo. Então, aqui no conceito do Marcelino, a palavra cultura aparece. Né? Então, ele entende o lazer como a própria cultura. Né? Então, imagine qualquer contexto onde a cultura estiver sendo vivenciada, praticada ou fruída, então eu tenho um contexto de lazer presente. Mas não basta isso, né? Tem que ter esses traços definidores, né? O desinteressado, né? Principalmente o desinteressado, quando ele coloca aqui, nenhuma outra recompensa a não ser satisfação pessoal. Mas aí a gente poderia questionar, então, será que o lazer ele pode se confundir com a própria cultura? Né? Seria um ponto que nós poderíamos discutir. Então, vamos ver como é que a Cristiane Lute Gomes, né, que é uma professora aqui de Minas Gerais, da UFMG, trata a questão. Ela não acha que o lazer é a própria cultura, ela considera que o lazer é uma dimensão da cultura. É uma dimensão da cultura que vamos imaginar assim, o sujeito que está atuando numa peça de teatro, ele está se envolvendo com a cultura, mas o sujeito que está assistindo o espetáculo de teatro, ele também está se envolvendo com a cultura, mas ele de maneiras diferentes. Então, não basta o envolvimento com a cultura, é uma determinada dimensão dessa cultura que vai caracterizar o lazer. Então, uma dimensão da cultura constituída pela vivência lúdica, ou seja, satisfatória, prazerosa, né, de algumas manifestações culturais. Aí, aqui, então, a Cristiane Lute Gomes ela dá uma melhorada boa no conceito do Marcelino. Não é mais a própria cultura, é uma dimensão dela vivida de acordo com esse caráter prazeroso e satisfatório. Aí vem as outras questões aqui, né? Num tempo e espaço conquistado pelo sujeito. Então, se nós temos tempo livre, não foi porque alguém nos deu esse tempo livre de presente, mas foi porque pessoas antes de nós lutaram para que fosse possível trabalhar menos e ter um tempo para pensar em nós mesmos, né? Dedicarmos às coisas que nós realmente gostamos de fazer, coisas que realmente nos trazem satisfação, né? Então, conquistada pelo sujeito ou grupo social. Estabelecendo relações dialéticas, né? Ou seja, relações contraditórias. Né? Por que essas relações são dialéticas ou contraditórias? Porque nem sempre nós vamos nos livrar de algumas características, né, que o lazer traz. Exemplo, daqui a pouco eu vou falar que o lazer, que o consumo, ele acaba caracterizando o anti-lazer.
No entanto, como é que eu consigo ir ao cinema sem consumir alguma coisa? Então, não é contraditório? Isso exprime uma relação dialética entre eu e o produto cultural que eu quero acessar, né? Eu não vou conseguir acessar isso sem consumir. Eu não vou conseguir acessar os bens culturais disponíveis na internet se eu não tiver televisão, computador, celular e internet, né? Então, por isso que essas relações são muito contraditórias, né? E ela é contraditória também com as necessidades, com os deveres e com as obrigações, né? E especialmente com o trabalho produtivo. Porque parece que quando eu estou no momento de lazer, que eu não estou fazendo nada de produtivo, ou então que eu tenho que ser produtivo o tempo inteiro. São algumas marcas que essa sociedade acaba deixando para nós, né? Uma exigência de ser produtivo o tempo inteiro, né? Então, há, por exemplo, um preconceito muito grande com o fato de a gente querer ficar à toa, a ideia do ócio, né? Como é que ensinaram para nós? Pelo menos a minha geração aprendeu assim, a geração do Erickson também, né? É a mesma geração. O resto de vocês está dando numa outra geração. Nós aprendemos que mente vazia é a oficina do diabo. Aí, quando a gente vem aqui estudar o lazer, a gente fala assim: não, ficar à toa é muito bom e ficar à toa é um direito meu, se eu quiser, né? Então, a ideia do conceito de lazer é que a gente passa por esses três. E acaba que essa versão aqui da Cristiane Lúcio Gomes avança muito em relação aos outros dois. Então, avança na ideia de uma dimensão da cultura, né, que é constituída pela satisfação, pelo prazer. Avança no sentido de ser um tempo e espaço conquistado. Isso aqui não foi dado de graça para o trabalhador, né? Isso aqui foi conquistado com briga, com greve, com sindicato organizado, e estabelecendo relações que são contraditórias com as necessidades, com os deveres, com as obrigações e também com o trabalho produtivo. Pessoal, em relação a esse primeiro ponto, tá ok? Podemos passar para o próximo ponto? A prova, ninguém vai exigir de vocês na prova que vocês decorem isso aqui não, tá? Mas é que vocês reconheçam espaços, né? Que vocês reconheçam elementos nesses contextos, nesses conceitos, tá? Alguma pergunta sobre? Não? Então vamos passar para o segundo ponto, ó. Relações entre lazer e trabalho. Aí eu acho que quando eu expliquei isso para vocês, dentro de sala ainda, eu acabei não falando exatamente desse jeito aqui, mas acho que agora é importante falar. Pensa assim, qual que é a origem do trabalho, né? Quando que o ser humano precisa começar a trabalhar para se sustentar? Nós podemos explicar de duas formas, né? A primeira delas, vamos pensar assim, quando o ser humano para de migrar de um lugar para o outro, né? Quando ele deixa de ser nômade para ser sedentário, para viver em comunidade, ele passa, então, por uma necessidade de distribuição das tarefas, né? Com todos os membros da comunidade. Então, a gente pode ter aí a primeira ideia de obrigações, mas não entenda esse trabalho, essas obrigações como um ofício. Talvez o ofício vai demorar um pouquinho mais a aparecer na história. A outra versão que a gente pode ter que é quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden e disse para ele: viverás do suor do teu rosto, né? Então, são duas explicações possíveis para a origem do que a gente chama de trabalho, né? Embora muita gente considere que trabalho é aquilo que a gente faz como buscando remuneração, é que não vai entender trabalho como todo tipo de obrigação que a gente cumpre para se manter vivo, né? O trabalho se originando dessa maneira, então, as relações de trabalho elas foram se modificando ao longo do tempo. Vamos pensar em algumas possibilidades, por exemplo. Atribui-se, né, que quando o ser humano começa a viver em comunidade, a divisão das tarefas acontece, um grupo era responsável pela caça, né, principalmente os homens, e as mulheres eram responsáveis, né, por cuidar do local de habitação, né? Reza a lenda que isso fez com que as mulheres acabassem descobrindo a agricultura, né, que jogar sementes na terra poderia fazer com que elas pudessem cultivar alimentos ao longo do tempo. Então, entre os caçadores e as cuidadoras, né, a gente tem uma primeira relação de trabalho estabelecida.
No entanto, ao longo da história, eu acho que a gente pode pontuar essas três possibilidades aqui que ajuda a gente a compreender bem o nosso sistema. Primeiro, a gente tem uma ideia de trabalho baseada na escravidão, né? Durante muito tempo, na história da humanidade, a ideia de trabalho foi mal vista, né? Então, quem trabalhava era escravo, os donos de escravos tinham escravos justamente para não precisar trabalhar. Então, trabalhar era uma coisa de escravo. E se pensar que durante toda a história da humanidade, a escravidão só acabou há menos de 200 anos atrás, então a gente não conseguiu se livrar muito disso. Só que a escravidão durou bastante, mas ela pressupunha então que outras pessoas trabalhariam por mim. Eu não precisava porque eu tinha escravo. Nós temos uma outra relação de trabalho que é muito importante, que se assemelha muito ao que nós temos aqui na zona rural, principalmente, no feudalismo, que o sujeito habitava a zona rural, né, isso acontecendo na Europa, e habitando a zona rural, a atividade agrícola era a principal atividade econômica dessas pessoas. Sendo assim, quem mexe com atividade agrícola sabe que não há o que a gente pode chamar de jornada de trabalho. O que acontece é que se precisar que você trabalhe 5 da manhã, você vai trabalhar 5 da manhã. Se precisar que você trabalhe 5 da tarde, você vai trabalhar 5 da tarde. Imagina, por exemplo, agora a gente está se aproximando da colheita do café e a produção agrícola ela coloca o seguinte: hoje é feriado, mas tinha gente secando café no terreiro, secando café no secador. É, não tem uma divisão exata do trabalho. No domingo, o café tem que ser seco também, então as pessoas continuam cuidando. Se é domingo, se é feriado e uma vaca atola no pasto, o sujeito não pode virar para a vaca e falar assim: pô, brincadeira, né? Hoje é feriado, como é que você vai me atolar hoje? Deixa para atolar num dia útil, né? O sujeito tem que ir lá cuidar daquela atividade. Então, não há uma clara separação entre tempo de trabalho e tempo livre, né? Nos dias santos também, o sujeito do trabalho, né? Agora, aí veio a outra forma de organização social do trabalho, que é o capitalismo. Então, o capitalismo acabou-se com essa ideia de que o sujeito não tinha um tempo específico para trabalhar. O capitalismo imprimiu o que nós podemos chamar de jornada de trabalho. A jornada de trabalho pressupunha quando é que o sujeito tinha que começar e quando é que ele tinha que terminar de trabalhar. Essas primeiras relações com a jornada de trabalho foram muito injustas, né? Então elas acabaram por explorar muito a mão de obra das pessoas. Eles chegaram a trabalhar 14, 16 horas por dia. Se pensar que de 24 horas do dia o sujeito trabalhava 16, então sobrava muito pouco tempo, né? Então esse sujeito era consumido pelo trabalho. Imagina que um sujeito que trabalha 16 horas por dia, ele não vai conseguir viver muito tempo, ele vai adoecer muito rápido. E ele não vai conseguir ser muito produtivo. Mas a produção teórica, né, ligada principalmente ao marxismo, questionou essas relações de trabalho, essas relações exploratórias. Isso levou à formação de sindicatos, à organização coletiva, questionando uma carga horária tão grande, o que fez com que, ao longo do tempo, né, pressionasse os patrões, pressionassem a burguesia em busca de uma jornada de trabalho menor para que o sujeito pudesse ter tempo livre e exercer de uma outra forma. Então, a gente tem aqui que o lazer ele acaba se constituindo no momento em que se estabelece uma jornada de trabalho, né? Ou seja, um tempo de trabalho, e aí o que não é tempo de trabalho é tempo livre. Num primeiro momento é isso. Mas voltando aos conceitos, aí a gente vai entender que não basta eu não estar trabalhando, né, para ter tempo livre, porque eu não estou trabalhando, mas hoje, por exemplo, a Ana precisava cuidar de algumas coisas, eu fiquei com a Maria grande parte do dia. Então, é uma obrigação familiar, eu não estava trabalhando, mas eu estava desenvolvendo uma obrigação, né, familiar. Então, o Erickson aí chega em casa, às vezes tem que dar uma revezada ali com a esposa dele para cuidar da criança recém-nascida, né? Então, ele não está trabalhando, ele não está estudando, mas ele tem outras obrigações necessárias. A Stephanie tem que lá desenvolver suas obrigações com a Abraham também. Então, não se resume a tempo de trabalho e tempo livre, mas
mas as obrigações, né? Mas para compreender essas relações entre lazer e trabalho, lazer e obrigações, é fundamental que a gente entenda essa questão da jornada de trabalho e do tempo livre, tá? Alguma questão sobre esse segundo ponto? Muito importante aqui é que vocês não compreendam que o lazer acontece em oposição ao trabalho. Não é isso. O lazer ele está em relação com o trabalho. É graças a um tempo de trabalho que eu tenho um tempo de lazer. Porque senão a gente ia voltar aqui no feudalismo, senão a gente vai voltar lá no, a gente vai se assemelhar ao produtor agrícola, né, ao agropecuarista, porque é o sujeito que, mesmo que ele esteja no tempo livre, se os animais ali da fazenda, ou se a cultura que ele cultiva na fazenda ou no sítio precisarem da atenção dele, ele vai ter que abrir mão do tempo livre e ir lá. Então veja como é que é muito difícil para ele ter um tempo livre. Agora, para nós, não. Para nós, se a faculdade me liga no domingo e fala, só preciso que você faça isso, eu posso dizer não. Então, olha, é domingo, não vou fazer. Só que isso também é contraditório com as minhas necessidades, porque eu preciso do meu emprego, estou aqui em pleno 1º de maio, trabalhando. Então, olha como é que isso guarda contradições. E ela é contraditória para vocês também, porque hoje é 1º de maio, então vocês estão tendo aula, né? Vocês estão aqui cumprindo vocês estão aqui cumprindo uma obrigação. Então, olha que contradição, né? Por isso que as relações elas não são tão exatas. Vamos seguir. Aí a gente vem aqui ó, com os interesses culturais do lazer. Eu tentei dividir por autor aqui, que eu acho que ficou bem legal. Aí eu acabei acrescentando esse aqui da, acho que é Denise Schwartz, né, que é uma autora mais recente, que ela inclui os interesses virtuais. Achei bem interessante isso aqui. Eu também fiz uma revisão lá dos meus conteúdos. Então a gente tem aqui o Dumas Edir, em 1980, ele identificou 5 interesses culturais do lazer, ou conteúdos culturais do lazer. Os interesses físicos, muito ligados à atividade esportiva, à dança, à ginástica e por aí vai, né? Alguns autores até chamam de interesses físico-desportivos. Os interesses manuais, esse aqui é o lazer das tias, né? O lazer das tias vai se dar principalmente ali com crochê, bordado, pintura, né? Então tá aqui o interesse manual. É claro que não são só as tias que se interessam por isso, mas é a tia que está lá no crochêzinho dela. Os interesses artísticos, né, que também pode se confundir um pouco essa coisa manual, mas ele vai estar mais ligado ao teatro, à poesia, né? Os interesses intelectuais, aqui nos interesses intelectuais não é só a leitura, não é só a produção intelectual que conta, mas também o interesse por determinados tipos de jogos. Então, o sujeito que se interessa pelo xadrez, por exemplo, ele tem um vínculo com isso aqui. E os interesses sociais, né? Quando você se vincula a grupos, você se vincula a movimentos sociais importantes. Então, aqui você pode se envolver com o grupo da igreja, você pode se envolver com um grupo político partidário, você pode fazer parte de uma associação, né? Que aqui em Manhuaçu, por exemplo, tem uma associação que cuida de animais perdidos, então isso se vincula a esses interesses sociais. Aí o Luiz Otávio de Lima Camargo, em 1986, ele identificou um outro, que é o interesse turístico, né? É quando você sai do seu local, né, para conhecer outros locais diferentes, ou quando você busca conhecer o seu próprio local, né? Então, essa ideia de se deslocar para conhecer espaços e lugares ela é relativa ao interesse turístico do lazer. Aí a Denise Schwartz, ela veio então em 2003 com essa ideia dos interesses virtuais. Aí algumas pessoas criticaram ela, falaram assim, não, mas a ideia do virtual, na verdade, só traz uma nova roupagem. É como se o interesse, vamos pensar no interesse intelectual, agora viesse com a roupagem da tecnologia, né, que é o jogo eletrônico. Ela falou assim, não, porque a relação entre os sujeitos no ambiente virtual ela é diferente também. Então, não é só uma nova roupagem, mas tem linguagem própria, tem modos de organização, tem valores próprios. Então, os interesses virtuais, eles se estabelecem como uma nova forma de relação entre as pessoas e de relação com a cultura, né? Então, agora eu não preciso mais sair e juntar com um grande grupo para assistir um filme.
eu consigo assistir em casa, né? Acessando o computador, acessando TV e tudo mais. Então, é como se o virtual fosse um novo mundo, né? Uma outra dimensão do mundo real. Aqui, o que eu espero de vocês é que vocês saibam reconhecer o que é cada coisa, né? O que representa cada um deles, né? Tá acabando já, tá, pessoal? 4. Aí vem uma coisa importante aqui, que é o antilazer, né? Aí o antilazer aqui, essa aqui é a própria descrição, né, do que vem a ser o antilazer. Quando é que o lazer deixa de ser lazer? O sujeito pode estar envolvido com a cultura, mas será que esse envolvimento com a cultura é suficiente? Lá no conceito do Marcelino, ele vai falar da cultura propriamente dita. Será que a cultura propriamente dita é suficiente para eu caracterizar, então, o lazer? Aí isso vai estabelecer uma relação muito forte com o consumo, né? Então, quando o consumo se estabelece, o consumo pelo consumo, né, sem um sentido, sem um significado por trás, então a gente começa a ver aparecer o anti-lazer, né? Vamos imaginar diferentes cenários, né? Então, eu posso ir num show, né, buscando naquele show ali novas relações com a cultura, novas relações humanas, tal. Mas eu também posso ir naquele show simplesmente por ir naquele show, né? Não tem nenhum, é, não tem, eu não atribuo nenhum sentido, nenhum significado específico àquela vivência. Então, necessariamente aquilo me traz satisfação, necessariamente aquilo me, me desenvolve de alguma maneira, né? Mas simplesmente porque eu quero ir lá para tirar uma foto, para botar na rede social, porque eu quero estar presente em coisas que todo mundo está presente. Então, esse é um problema, né? Porque ele acaba estabelecendo uma relação entre o sujeito e a cultura baseada apenas no consumo. Eu quero consumir, eu quero estar no show, eu quero ter esse produto, eu quero assistir esse filme, porque está todo mundo fazendo. E eu não posso ficar de fora, eu tenho que fazer também, né? Aí vem uma questão que é a ideia do império do efêmero, né? Que na nossa sociedade as coisas duram muito pouco. A ideia de efêmero é isso, né? Uma duração passageira, um caráter superficial. Então aquilo não tem um sentido para mim. Eu vou lá fazer porque está todo mundo fazendo, né? Eu vou para a academia treinar porque ter um corpo bonito é o que manda na sociedade atual, então tem que ter um corpo bonito também, eu não posso ficar de fora da moda. Eu vou naquele show porque está todo mundo indo, só eu que não vou? Como assim só eu que não vou? Né? E aí a gente entra numa outra questão da coleção de experiências, né? Que é uma coisa que eu falei para vocês lá na disciplina de práticas de aventura, que está presente aqui também, numa ideia de que eu sou um sujeito que eu coleciono experiências, né? Então eu vivo uma coisa hoje, outra amanhã, outra, mas o que vale mesmo é eu tirar foto e publicar e contar para as pessoas, olha o que eu consumo, olha o que eu sou capaz de consumir, olha o que eu estou vivendo, olha como é que eu sou uma pessoa melhor porque eu vivo essas coisas e porque eu posso consumir essas coisas, né? Como se eu estivesse tentando demonstrar um poder de consumo. Então, aqui nós temos a caracterização do anti-lazer, né? Uma boa maneira de vocês começarem a compreender essa ideia é pensar no anti-lazer, no consumo pelo consumo, né? Sem sentido, sem significado. Embora nenhum de nós possamos nos livrar dele, ele não pode ter uma finalidade nele próprio, né? Consumo coisas que têm uma relação com o meu desenvolvimento, com a minha satisfação, no sentido prazeroso, né? Aí entra aqui dois temas agora da unidade didática 2, né, que é lazer e educação, depois lazer e saúde. No que diz respeito a lazer e educação, acho que o vínculo que nós precisamos fazer é esse aqui. Tudo que nós chamamos de educação e tudo que nós chamamos de cultura deveria ter uma relação com o sentido de humanização, né? Esse sentido de humanização aqui vai acontecer da seguinte forma: nós nos tornamos mais humanos na medida que nós reconhecemos no outro um ser humano igual a nós, né? Então, nisso eu sou mais humano, né? A gente vê nas relações sociais, às vezes, as relações vão se deteriorando à medida que um sujeito se acha melhor do que o outro, se acha superior ao outro, ao ponto, por exemplo, um tema polêmico aqui, vamos falar da pena de morte, por exemplo.
Então, quem sou eu, enquanto ser humano, para poder decidir se o outro pode viver ou morrer? Então, no momento que eu digo assim, eu sou a favor da pena de morte, um pouco da minha humanidade está caindo, está sendo deteriorada também, porque eu estou assumindo que aquele ser humano não tem a mínima condição de ser recuperado, então ele merece morrer por isso. Então, olha como é que é uma coisa pouco humana. Aí muita gente diz assim, mas se acontecer com você, com alguém da sua família, eu falo, olha, é por isso que eu não sou a melhor pessoa para julgar, porque se acontecer com a minha família, eu vou julgar baseado em outras coisas que não a razão. Eu vou basear, vou julgar com base nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Mas vamos pensar então, né, essa humanização como a capacidade de reconhecer num outro indivíduo um ser humano igual. Esse é o ponto a se pegar aqui. Então, que sentido teria a cultura se ela não é capaz de tornar as pessoas mais humanas, mais solidárias entre si? Que sentido teria a educação se não fosse para tornar as pessoas mais humanas, mais solidárias entre si? Né? Nesse episódio da pandemia, por exemplo, a gente viu alguns comportamentos desumanos, né? Das pessoas que estão perto de nós, principalmente. Quando as pessoas dizem assim, tem que reabrir o comércio, mas aí eu tô pensando que talvez algumas pessoas, eu não me importo que algumas pessoas fiquem doentes ou até morram. Ao mesmo tempo, outras pessoas julgam assim, ninguém pode ir trabalhar, porque tem pessoas que se não trabalhar não vão ter o que comer, então como é que elas não vão trabalhar? Então elas precisam ir trabalhar, né? Eu não posso dizer que ela não pode ir trabalhar e deixa de ter o que comer dentro de casa. Então é preciso colocar um valor humano aí dentro para pensar, é, para conseguir ter um discurso sensível à situação. E aí, baseado nesse aumento da humanização entre as pessoas, eu gosto sempre de citar uma referência bíblica, que é a ideia do amar ao próximo como a ti mesmo, né? Seria uma versão assim de reconhecer no outro um sujeito igual a você, né? É curioso que a Bíblia não disse assim, amar o próximo como a ti mesmo, mas só se ele for heterossexual, cristão, rico, branco, né? Não, amar e pronto, acabou, né? E aí, para buscar esse sentido de humanização, de aumento da humanização, nós temos o que é chamado de duplo veículo de educação, né? O lazer é um duplo veículo de educação. Eu posso pensar numa educação para o lazer, então caberia a todas as práticas escolares educar o sujeito para ele usufruir do seu tempo livre de maneira crítica, responsável, criativa, né? Buscando satisfação, buscando descanso, buscando desenvolvimento pessoal. E também a educação pelo lazer, né? Ao se envolver com as práticas, com o patrimônio cultural, esse sujeito vai, de alguma forma, desenvolver a sua humanidade, né? Faltou uma tela aqui, pessoal. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vai encerrar em 1 minuto, eu vou encerrar essa aqui e vou abrir uma outra, fazendo a correção que faltou a tela do lazer e saúde, aí eu gravo um tempinho extra aí. Só 1 minuto, galera.